Atenção! Opa! Atenção, Calma, atenção, calma, pera. atenção. Atenção! Informação Fumaça branca. técnica Fecha no oral, Vaguinha! Vai, Vaguinha. Deixou a gente nervoso aqui. Atenção, agora pela primeira vez recebo a confirmação de uma fonte que é muito importante. Roger Machado é o novo técnico do Internacional. Olha! Tá? Essa é a informação. Durante toda a madrugada houve a negociação e Roger Machado é o novo técnico do Inter, está vindo para Porto Alegre. Opa! Está vindo para Porto Alegre. Ele não vai para o Rio de Janeiro, ele vem para Porto Alegre com toda a comissão técnica, tá? Bah. Além do preparador físico Paulo Paixão, os outros integrantes, eu não sei os nomes, tá? Mas outros integrantes, pode me ajudar aí, Munari, se conseguir descobrir, mas muito provavelmente analista de desempenho, algum Tem outro o assistente profissional. técnico que ele Enfim, trocou no ano passado. com contrato, atenção, com contrato até dezembro de 2025, tá? Era a informação que a gente já estava trabalhando, mas que faltava uma confirmação. O Inter deve fazer o anúncio nas próximas horas da contratação de Roger Machado. E é isso. Roger Machado é o novo técnico do Internacional. Bom, a gente vai ter que abrir mais espaço por aqui, por isso já está contando um novo fio com um tema que não estava previsto, mas a gente precisa seguir falando nesse assunto. O Vaguinha traz aqui no Segue o Fio, em primeira mão, que Roger Machado está fechado com o Inter para assumir o comando da equipe. É uma notícia que ele acabou de receber no celular dele. Eu quero saber como é que chega essa notícia aí para os colorados. Vaguinha, tu pode começar. Dá um alívio saber que nessa quarta-feira, logo depois dessa derrota para o Rosário Central, o Inter fecha com seu novo treinador? Dá um alívio, sim, sem dúvida alguma. A gente tem, a partir de agora, embora todo mundo já estivesse trabalhando com essa possibilidade do Roger, agora a gente tem a confirmação do retorno desse baita profissional, que é o professor Paulo Paixão, que está, né, acima de qualquer discussão. É um cara que tem, além de tudo, competência no trabalho. O professor Paulo Paixão é um cara que traz para o Inter algo que eu sinto que é uma aura extremamente positiva, né? Professor Paulo Paixão muito competente. E a gente, a partir de agora, tem novo ânimo, porque o Roger é o organizador de time. O Juventude fez um bom jogo ontem contra o Atlético Mineiro com reforços. O Juventude foi lá, mesmo cansado, conseguiu emparelhar o jogo no segundo tempo. Buscou um empate ainda no primeiro tempo. Enfim, dentro de casa o Juventude é um time muito forte, fora de casa ainda não mostrou tanta força, mas a gente sabe as peças que tem o Juventude e as peças que tem o Internacional para o Roger trabalhar. Ele precisa remobilizar esse grupo de jogadores. Só o técnico, e aí eu fecho com o Munari, só o técnico não é o problema do Inter. O problema do Internacional é algo muito maior do que o treinador. Mas essa mudança já dá uma mexida. O profissional que está lá já sabe quem é o comandante, a forma mais ou menos como ele trabalha, e que o Roger tenha sucesso agora vestindo as cores do Internacional. Munari, Roger fechado com o Internacional, o que trará esse novo comandante ao time, ao clube? Acho que o primeiro desafio do Roger, e aí é junto com a direção, é já definir o planejamento para esse começo de trabalho. Vai ao Rio com o time principal, com o time titular, no meio desse desgaste físico e sequência de jogos, ou já começa preservando o time para jogar contra o Rosário Central uma final na terça-feira no Beira-Rio? O histórico recente do Inter é de não conseguir virar confrontos ou definir confrontos bem no Beira-Rio, né? Acho que só o River dos últimos, sei lá, 7, 8, só contra o River o Inter veio em desvantagem e conseguiu virar e a classificação. O Rosário Central vai jogar fechado, vai ser um jogo difícil, o Beira-Rio cheio, esse clima tenso, assim. Então acho que o primeiro desafio do Roger é definir esse planejamento. Eu definiria, assim, mesmo sendo um jogo importante, Brasileirão e tal, eu colocaria um time reserva no Rio e faria essa semana aí de preparação para uma final contra o Rosário Central. Guilherme Marques, analista de desempenho. Adailton Bolzan. O Adailton foi jogador do Juventude e saiu muito cedo daqui, foi jogador da Seleção Brasileira Sub-20, profissional que tem que estudou
na Espanha. O Adailton jogou na Itália, né? Me ajuda. Eu acho que futebol italiano. Futebol italiano. Futebol italiano, ele jogou por lá. É um cara que tem um conhecimento também de futebol Só pra muito interessante. Ele é auxiliar técnico. Que tá vindo com o Roger Machado. Exato, né? Além do Paulo Paixão. Guilherme Marques, analista de desempenho. Adailton Bolzan, auxiliar técnico. E outro auxiliar técnico que é o Rodrigo Schinnali, tá? Então são 2 auxiliares técnicos, um preparador físico e um analista de desempenho. Esses são os nomes. Muito bem, notícia aí que o Vaguinha traz pra gente em primeira mão, portanto, é que o Inter já está fechado com o Roger Machado, que está vindo de Brasília para Porto Alegre para acertar os últimos detalhes e assinar contrato, e vem com toda a sua comissão técnica que o Vaguinha acabou de descrever aqui pra gente. A qualquer nova informação, Vaguinha, tu chama, tu interrompe, a gente muda o fio. Hoje é um dia diferente, hoje é um dia atípico. Hoje é um dia diferente. Eu Então, acho que, né, inclusive, eu proponho aqui ao vivo, já que o Segue o Fio também é colaborativo, esse é o assunto, né? O assunto é Roger Machado, não adianta ter que conversar sobre isso. O Roger chega num ambiente que é um ambiente de completa necessidade de mudança de rotina. Ele foi organizador de um processo no Grêmio que me parece, inclusive, parecido com o processo que ele pega no Inter, tá? Se vocês lembrarem, o Roger assume o Grêmio no início do Campeonato Brasileiro de 2015. E naquele início de Campeonato Brasileiro, o Grêmio vinha com um treinador que era o Filipão e que, de alguma maneira, trazia para o Grêmio aquela solidez de ambiente pela grande força do Filipão. O Roger chega ali, muda as rotinas de treino, muda a estrutura do time e constrói um time muito poderoso. O time de 2015, que eu sempre brinco que o primeiro título do Grêmio, da retomada do Grêmio, porque em 2015 o Grêmio vivia uma seca de títulos, né? E o primeiro título do Grêmio, que é para mim, eu falo sempre isso pro Vaguinho, o Vaguinho de alguma maneira concorda comigo. Até o Meneghetti tem uma frase que eu acho muito, muito interessante, que ele diz que ali é que o Grêmio tira a chave do controle do Inter, né? Troca o controle, era do D'Alessandro e passa a ser do Maico, né? A chave do Grenal, né? O dono do Grenal. Ali troca. E o primeiro título do Grêmio, por isso, é o 5-0. Aquele jogo em 9 de agosto de 2015, com o Roger no comando, que o Grêmio vence por si. Vamos ouvir essa música? Boa música? Tá jogando o celular do Não tem muita habilidade digital, nosso amigo. Ali no celular Só dele. pra saber. Ô, Vaguinha, se tu precisar atender, tu tá liberado hoje. Eu não vou dar amarelo, não vou dar vermelho pro Vaguinho. O Vaguinha tem prioridade por aqui. E Se ele Kelly, quiser, eu dou até o apito pra ele hoje aqui, trazendo informação exclusiva. E nessa relação ali, ele constrói um trabalho muito sólido. Qual é a dificuldade naquele momento? O vestiário, em determinado momento, não abraçou tanto a forma dele. E aí ele acaba saindo, entra o Renato e a história a gente conhece. Mas a consolidação do trabalho que tinha Rui Costa como um executivo muito forte e Roger Machado é que dá essa importância para aquele trabalho. O Olha Inter só. vive, curiosamente, Vaguinha, uma situação muito parecida. E dessa vez vem um profissional, eu aqui sou gremista, vou torcer infelizmente contra o Roger, que eu gosto pessoalmente dele. Acho O Roger, né? ele hoje ele é treinador do Inter, eu torço pessoalmente para ele, acho uma pessoa muito legal, mas naturalmente dentro do campo esportivo eu vou torcer contra ele. Dentro do campo esportivo, tá? Pessoalmente ele é uma pessoa maravilhosa. Só que eu vejo o Inter com uma estrutura, Vaguinha, que pode ser a reversão dessa ideia do Roger não comandar o vestiário, que é a figura do Paulo Paixão. Que nós sabemos é um controlador de vestiário. E ainda tem a informação sobre Abel Braga, tá, Kelly? O Inter fez uma reunião com Abel Braga. Num primeiro momento não evoluiu a contratação desse profissional, não há nada fechado, mas as informações que eu tenho é que as negociações elas não estão encerradas ainda.